Fala, cervejeiro! Tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel e você é muito bem-vindo ao H2Beer. Bom, cervejeiro, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Você conhece as rampas de temperaturas? Sabe quais as diferenças elas trazem para a sua cerveja final? Não? Então segura a vinheta e vem comigo! Bom, cervejeiro, se você ainda não se inscreveu no H2Beer, clica aí, ó, inscreva-se, já ativa o sino para você ficar ligadão nas novidades aqui do canal. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram e já deixa, ó, aquele like nesse vídeo. Dando like nesse vídeo, você acaba se tornando um mega apoiador desse projeto. Então, deixa aquele like bacana aí. Então, cervejeiro, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como escolher as suas rampas de temperatura. Elas são extremamente importantes. Eu diria que tão importante quanto a escolha dos seus insumos é fazer um planejamento bacana das suas rampas de temperatura e tempos que você vai passar nessas rampas. Por que é importante planejar bem as suas rampas de temperatura? Porque elas beneficiam a atividade enzimática de uma determinada enzima. Se você não viu, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como escolher os seus maltes. Eu vou deixar o card aqui, ó. E lá eu falo sobre a reação enzimática, o que essas enzimas produzem no malte, né? E por que elas estão ali. Então é bem legal, vale muito a pena assistir. Logo depois que você terminar esse vídeo aqui, assiste esse vídeo se você ainda não viu, vai fazer bastante sentido. Durante o processo de malteação, o grão passou por várias etapas e ativou algumas enzimas e fez com que ela beneficiasse algumas características do seu malte. Quando você trabalha com cereais não malteados, você não passou pelas fases de ativação enzimática lá da malteação. Então significa que o seu grão possui várias características muito robustas. E isso pode ser bom por um lado e ruim por outro. Por exemplo, se você utilizar o trigo não malteado, ele vem com muita proteína, são proteínas de alto peso molecular e elas vão trazer turvidez à sua cerveja, dentre outros fatores que não são muito legais. Então você vai precisar fazer uma rampa de temperatura prevendo essas características para que você diminua o peso molecular. Então perceba que as rampas de temperatura, elas na verdade trabalham para ativar uma determinada enzima e degradar alguma coisa dentro do seu mosto, né? A enzima ela está com substrato, e nesse caso o substrato é o nosso mosto, e degrada alguma substância, algum composto. Então pode ser as proteínas, os açúcares presentes no amido que a gente está degradando. Então, no caso da protease, por exemplo, a gente vai trabalhar com as proteínas, né? A gente vai trazer um pouco menos de peso nas proteínas e vai torná-las mais simples. Essas proteínas mais simples servem, inclusive, para a nutrição da sua levedura. Se você está procurando, por exemplo, uma cerveja mais seca, mais alcoólica, mais encorpada, né, com características de sabores e texturas diferentes, as enzimas podem trabalhar ao seu favor. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas das principais, tá? Existem muitas enzimas. Para você ter ideia, é possível modificar o pH da sua mostura através de ações enzimáticas. Sim, existem enzimas disponíveis no malte que fazem alterações do pH. É a fitase, por exemplo. Só que nesses casos a gente não vai entrar muito nessa questão porque a gente controla o pH de outras formas. O malte já vem muito pronto para trabalhar naquela faixa de pH, então às vezes você pode comprar um malte acidificado, por exemplo, que passou por essa fase que beneficiou essa característica nele. Bom, cervejeiro, então vamos falar das principais rampas de temperatura que todo cervejeiro caseiro precisa conhecer. Vamos nessa! A primeira, a beta-glucanase, a gente precisa favorecer essa enzima. Essa enzima vai ser ativada nos 40 a 47 graus Celsius e ela vai degradar os beta-glucanos. Esses beta-glucanos, se você não degradar nos cereais não malteados, você pode ter um problema.
você vai ter o seu mosto um pouco mais viscoso e isso atrapalha bastante a filtração. Então, cervejeiro, se vai fazer cerveja com cereal que não passou pelo processo de malteação, lembra de fazer aí 10 minutinhos já é o suficiente. Vamos para a próxima. Vamos falar da protease, a enzima protease, ou como a gente fala, a rampa da parada proteica. Por que ela é importante? Justamente porque a gente até falou, né? Cereais que levam uma carga muito grande de proteínas, são o caso, por exemplo, do trigo, se você for usar aveia, né? Você tem muita proteína disponível e essa proteína às vezes traz características que você quer, por exemplo, o aumento do corpo, a retenção de espuma, isso são características bacanas, mas ela também pode trazer uma turvidez e isso não é muito bacana, não é muito legal, né? Então a parada proteica é justamente para você quebrar um pouco desses compostos proteicos enormes em proteínas de pesos moleculares um pouco menores, mais fáceis de serem trabalhadas no seu mosto e que vão se tornar inclusive nutrientes lá para a tua levedura. Você vai solubilizar as proteínas que naturalmente não são solúveis. Então é importante fazer a parada proteica se você está utilizando aí maltes com carga de proteína muito alta, né? Trigo. Então, e no caso, vale aqui uma ressalva, a parada proteica é fundamental se você for fazer a famosa Weiss. Por quê? Porque a Weiss exige, como característica dela, que você tenha um aroma no final da sua cerveja característico das Weiss, que é o aroma de cravo. Você tem dois aromas característicos na Weiss, cravo e banana. Então, você tem o aroma de banana, que é oriundo da fermentação, e você tem o aroma de cravo, que também ele é consolidado ali na fermentação, mas ele precisa de um precursor. E esse precursor é o ácido ferúlico, que você consegue extrair na protease, certo? Então a rampa da parada proteica também serve para você criar o ácido ferúlico como um precursor do aroma de cravo que você quer na sua Weiss, ok? Qual a faixa de temperatura da protease? A protease trabalha de 45 a 55 graus. Então, cervejeiro, preste bastante atenção que a parada proteica e a rampa do beta-glucano estão muito próximas. Então, se você estiver fazendo uma cerveja que utiliza cereal não maltado, é importante fazer a parada do beta-glucano antes. Você pode usar ali o finalzinho da rampa do beta-glucano e aproveitar e fazer a sua parada proteica ou a rampa da protease. Então vamos falar agora das duas rampas mais famosas, que a gente tem um hábito de chamar de rampas de sacarificação. Elas são responsáveis por converter açúcares que se tornarão fermentescíveis ou não, depende de qual rampa você utilizar. A beta-amilase você consegue extrair os açúcares mais simples, é ela que é responsável por criar uma cerveja mais seca e mais alcoólica. A beta-amilase trabalha melhor de 55 a 65 graus. Nessa faixa de temperatura, a beta-amilase quebra a cadeia do amido em cadeias menores, que se tornam muito, mas muito importantes na hora de você fermentar, porque essas cadeias menores são consumidas pela levedura. Sendo assim, vão ser convertidas em álcool e também conferirão aquela textura meio seca para sua cerveja. Então, se você está querendo fazer a cerveja refrescante, levinha, com pouco corpo, a beta-amilase é a enzima que você tem que trabalhar. Vamos falar da alfa-amilase. A alfa-amilase é importante se você está buscando trazer corpo para sua cerveja. Um pouco mais de dulçor, algumas características legais do malte, vem através da utilização da alfa-amilase. A alfa-amilase trabalha melhor de 60 a 70 graus. E ela é importante justamente porque ela quebra todos os tipos de açúcar, mas ela produz em sua grande maioria algumas dextrinas limite e também em açúcares maiores. E esses açúcares não vão ser consumidos pela levedura, o que vai conferir no final da sua cerveja um dulçor maior, é aquele dulçor residual. Então é importante, se você quiser trazer uma característica de malte bem adocicado no final, se você não quiser que a tua cerveja seja muito seca, é importante valorizar essa rampa de temperatura. Em alguns casos, o cervejeiro pode utilizar
a beta-amilase, para trazer essa secura, essa característica onde você vai criar mais açúcares fermentescíveis, e também joga um pouquinho para a alfa-amilase, trazendo um pouco de corpo e equilíbrio. Se você preferir, você pode utilizar uma abraçagem no limite da temperatura em que essas duas enzimas vão trabalhar conjuntamente. Você percebeu que tempo e temperatura são fundamentais para fazer uma boa cerveja, mas quem decide como a sua receita tem que ficar é você. Então, com essa informação, agora fica mais fácil de você acertar aquela tua receita cervejeira. Pois é. Então é isso, cervejeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado a criar a sua receita. Então, cervejeiro, se você gostou desse vídeo, se ele está te ajudando, deixa aquele like bacana. Siga a gente lá no nosso Instagram e no Twitter. Se você não se inscreveu ainda, ó, clica aí no inscreva-se, já ativa o sino e vem com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, cervejeiro!